dar uma dicasinha rápida que vocês perguntam muito, que é sobre emagrecimento. Seguinte, qual que é o exercício melhor a se fazer para a gente conseguir emagrecer? Depende. O aeróbico, que é a esteira, a caminhada, ele é muito importante para o seu sistema cardiovascular. Ou seja, o seu coração ele vai ter uma eficiência melhor na hora de bombear o sangue. E é importante que ele faça isso para que os nutrientes cheguem nos tecidos com mais facilidade. Porém, ele não é o que mais gasta caloria. O que mais gasta caloria, na maior parte das vezes, é o treino de musculação. Por quê? Porque o treino de musculação ele não consome calorias só no ato do treino. Quando você vai para a academia, você está fazendo microlesões nas suas fibras. E durante o descanso, quando você vai para casa, o seu corpo está regenerando essas lesões. O ato de regenerar, isso também leva a um gasto calórico. E uma vez que você tem um músculo mais forte, o corpo precisa de mais calorias para conseguir suplementar as demandas daquele músculo. Então a musculação queima caloria tanto no ato do treino quanto na recuperação. O ideal é juntar os dois, para ter uma recuperação eficiente com um coração bom e uma musculatura forte também. Associada à parte de emagrecimento, emagrecer nada mais é do que gastar mais do que se consome. Se você faz uma quantidade absurda de exercícios, mas ingere uma quantidade absurda de comida, obviamente você não vai ter um déficit calórico. E se você não tem esse déficit, você não emagrece. É a mesma coisa quando me perguntam qual que é o melhor exercício para definir o abdômen. Não ironicamente, o melhor exercício é a dieta. Porque em cima da musculatura, a gente tem uma capa de tecido. Essa capa de tecido subcutâneo, ela está presente em uma grande quantidade de gorduras. Se você tem uma musculatura bem desenvolvida embaixo, ela não vai ser aparente se a capa de tecido em cima for uma capinha grossa. Então, para que o seu abdômen ele fique evidente, além da própria musculação, é preciso dieta. É preciso estar com uma baixa porcentagem de gordura corporal. Só aí a sua musculatura vai ficar desenvolvida. Vou dar um exemplo. Olha a fineza da pele do meu braço. Então é evidente que o músculo vai se mostrar. Se a capa de gordura fosse maior, dificilmente o músculo seria visível. Entendeu? E sobre o trecho do livro que eu acabei de postar, que vocês tanto vão querer associar indireta, direta, sei lá o que vocês fazem, quem me segue aqui há um pouquinho mais de tempo só, que seja umas semaninhas, percebe que eu posto trechos de livro basicamente todos os dias. Livros que eu gosto e que eu me sinto bem lendo. Tá? Se vocês associam a X ou a Y, não me interessa, eu não tenho nem tempo para ficar vendo isso. Mas para quem perguntou o nome e quem quer a indicação, é um autor chamado Ryan Holiday. Eu vou até colocar o nome dele aqui. E ele trabalha muito a corrente do estoicismo. É uma corrente da filosofia, em um momento que a filosofia buscava debater sobre o que seria capaz de levar o ser humano à felicidade. E várias correntes justificavam de várias formas, e o estoicismo justifica através do determinismo, ou seja, aceitar aquilo que já está pré-determinado para a sua vida. Você não pode controlar o mundo ao seu redor, mas você pode controlar a sua forma de reagir aos acontecimentos, e através dessa reação você atinge a felicidade. Posto isso todo dia. Fica a indicação, pelo menos se vocês compartilharem, vocês podem ler também. E só para continuar, gente, eu não tenho nada a ver com relacionamento de ninguém. Eu não tenho briga com ninguém. Eu não fico falando de ninguém. Eu sei que vocês seguem algumas pessoas e por isso vocês consomem muitos conteúdos associados àquilo. E é normal que vocês tentem associar qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de contexto àquelas pessoas, àquelas circunstâncias. Tá tudo bem, eu não vou brigar com vocês por causa disso. Só que muitas vezes vocês acabam mirando em uma coisa e não param para refletir se realmente aquilo faz sentido, tudo bem? Já expliquei a minha relação de amizade aqui. Queiram vocês acreditar ou não está no meu controle. Aí entra o estoicismo. Vocês podem contar a história que vocês quiserem para vocês mesmos. Eu sei a minha história e quem está próximo de mim também sabe. Por isso que eu não vou entrar em briga para discutir, para rebater, para mandar indireta. Isso não faz parte de mim. Eu não sou assim. Então, fiquem à vontade para associar a fala que eu fizer a qualquer pessoa, qualquer contexto. Não vai ter como eu mudar. É a escolha de vocês fazerem isso. E eu sei que é muito conveniente a gente procurar respostas para todas as situações e por muitas vezes terceirizar a culpa e apontar um vilão vai ser uma forma muito interessante da gente conseguir solucionar, pelo menos temporariamente, aqueles problemas. E tá tudo bem se vocês quiserem fazer isso comigo. De maneira nenhuma vai me abalar e de maneira nenhuma vai me entristecer. Até porque acho que vocês já perceberam que eu de fato não ligo para isso. Estou vindo aqui falar isso em respeito a quem gosta de mim ou em respeito às pessoas que têm o interesse de pensar um pouco. Se os contextos ao meu redor são um pouco diferentes ou conflituosos e eu cheguei no meio do olho de um furacão, eu não tenho como controlar isso. Mas eu nunca vou me afastar de uma pessoa que me trata bem, que tem consideração comigo, pelo contexto que envolve ela. Enquanto as pessoas me desejarem perto delas, eu vou estar perto delas se eu também quiser. Então, as brigas que me envolvem, em momento nenhum eu quis entrar nelas, tá? Por mais que vocês pensem o contrário. E sobre o meu amigo,
Eu nunca corri atrás dele, eu nunca tinha mandado mensagem, eu nunca tinha seguido, foi muito natural a gente se aproximar. E tá tudo bem, algumas pessoas elas vão ter afinidades umas com as outras, elas vão se identificar, e isso vai fazer com que as coisas fluam de maneira mais fácil para elas se aproximarem. Eu sei que na perspectiva de muitos de vocês que têm carinho pelas pessoas que você segue, parece que quem chega de fora é uma pessoa que está querendo ser intrusa, que está separando dois amores da vida, que está botando linha na fogueira para brigar. Às vezes, tá tudo bem vocês pensarem isso, mas não é assim que acontece. Eu nunca segui nenhum influenciador e tentei mandar mensagem para chegar nele, para correr atrás, porque eu queria isso, eu queria aquilo, não. Talvez seja até interessante pensar que eu mais me prejudiquei até hoje do que eu me beneficiei com toda essa situação, tudo isso. E eu só continuo aqui porque da mesma forma que eu falei com vocês nos stories quando eu tinha 13 anos, eu vou ficar perto de quem me faz bem, enquanto a pessoa que me faz bem me querer perto dela. Então, o mundo pode estar acabando no entorno, eu realmente não tenho como controlar isso. E eu entendo o senso de proteção de vocês, eu entendo que vocês gostam de manter as pessoas que vocês torcem próximas umas das outras. Mas entendam que, assim, eu sou só uma pecinha pequena no meio desse contexto inteiro. Se duas pessoas quiserem ficar próximas, eu não tenho nada a ver com isso, confia em mim, tá? Em momento nenhum eu falei para fulano ou para ciclano que ele tem que ficar próximo, tem que afastar, em relação a ninguém, tá? Eu, mais do que ninguém, adoraria que a situação se resolvesse de uma maneira pacífica e tranquila, mas eu sei que vocês consomem isso muito tempo, e durante grande parte dos últimos anos, vocês foram acostumados a ver a situação de uma forma. Então, quando ocorre uma mudança nessa situação de maneira rápida, é normal que tenha um estranhamento, que tem que haver um culpado, que tem que haver um vilão. Eu fico triste de haver, de certa forma, um incentivo por parte de pessoas que participam disso. Eu gostaria que as coisas fossem mais tranquilas. Já mandei mensagem para algumas pessoas demonstrando a minha imparcialidade e na época eu achei que tinha entendido. Então, se querem acreditar ou não que eu sou só amigo, se querem acreditar ou não que eu realmente não torço para ninguém ficar separado ou ninguém ficar junto porque não me envolve, eu só torço pelas questões que me envolvem, acreditem. Se não quiserem bater, atacar, isso, aquilo, podem bater e atacar também, não vai mudar nada na minha vida. Vocês vão, desculpa, vocês vão perder tempo. Mas tá tudo bem, é direito de vocês. Uma vez que eu estou exposto aqui na internet, eu entendo que isso dá a sensação para algumas pessoas de que elas têm o direito de me atacar. Sobre até a resposta que eu postei de uma seguidora, vocês ignoraram a parte que ela me ofende, ignoraram a parte dos bilhões de ataques que eu recebo. Falaram que eu mandei indireta. Pra mim é um absurdo porque vocês não viram nada dos últimos stories, vocês não viram nada que eu sempre fui assim. Parece que vocês ignoram também, às vezes, que as pessoas mandam diretas pra mim, que me atacam, porque aí tudo que vocês querem ver é me ver no papel de vilão. E tá tudo bem, tá? Aceito essa narrativa, faz parte, vai deixar vocês mais felizes? Podem atacar, tá bom? Como a gente já conversou em outros momentos, não tá no meu controle, tá? Eu não gosto de vir aqui fazer story pra justificar, pra falar isso, pra falar aquilo, não é minha cara, não é o meu jeito. E acredita em mim, eu não tô fazendo nem por mim, tô fazendo por pessoas no entorno, tá? Então, sintam-se confortáveis para contarem a história que vocês querem, para quem vocês querem, do jeito que vocês querem. Não tenho nada contra ninguém, não quero envolver em briga de ninguém. Desde o início foi assim. Durante os últimos 4 meses, de tudo que eu ouvi, de tudo, ninguém se colocou no meu lugar, tá? Ninguém levantou um mindinho aqui, ó, para me defender, nem para perguntar se era justo ou se era injusto. Pelo contrário, por muitas vezes as pessoas próximas pararam de me seguir porque falaram que foram incentivadas a parar de seguir. E aí tem vídeos e prints de muitas coisas serem incentivadas contra mim. E as pessoas fazem o quê? Fecham os olhos. Então podem continuar assim. Do meu lado, eu não tenho nada contra ninguém. Podem ter contra mim. Vida que segue sempre vai ser assim. E imagina que esse amigo meu, ele está passando por um momento de grandes mudanças na vida dele. E é muito sugestivo que vocês pensem que eu tenho influência ou interesse ou qualquer tipo de participação nas decisões que essa pessoa tomar. Pensa que ele construiu um contexto nos últimos 10, 15 anos. E muitas pessoas e muitas vidas foram transformadas e dependem da continuidade desse contexto. Então, amigos, conhecidos, muitos funcionários, diretos e indiretamente, dependem, inclusive financeiramente, de que aquela narrativa continue intacta. Então, se de alguma forma uma pessoa aparece ou alguma coisa acontece e aquela estrutura se torna abalada e essas pessoas perdem a oportunidade ou perdem a estabilidade de continuar da forma como elas sempre foram acostumadas a vencer e a ganhar a vida, então aquilo vai gerar de alguma forma um incômodo. Então é muito comum tentar afastar a pessoa que eles acham que seja a culpada por essa instabilidade. É a minha interpretação, tá tudo bem?
Pessoas que ficam assim, que nunca conversaram comigo, que nunca me viram pessoalmente e ficam assim, não gosto de fulano, fulano tem energia baixa, fulano é isso, fulano é aquilo, prefiro ciclano. São pessoas que nunca tiveram a oportunidade de me conhecer, mas são pessoas que dependem diretamente da narrativa e do cenário construído em torno dessa pessoa. Então, se porventura alguma coisa é fragilizada ou se torna instável, aquelas pessoas vão perder, financeiramente falando principalmente. Então elas preferem que o contexto continue como era antes. E elas preferem estar do lado da pessoa, ou preferem ser a pessoa que foi e falou, olha, sempre torci pela volta, sempre torci por isso, realmente aquela pessoa não era boa para você, e tá tudo bem. Eu entendo que cada pessoa tem o seu interesse. E por isso é muito conveniente escolher o lado mais fraco, que no caso seria eu, para bater e querer afastar, porque eles acham que eu tenho algum tipo de influência, mas não tenho. Algumas pessoas estão cavando a própria cova por conta própria. E isso é muito simples de entender. Inclusive, fulano já me mandou mensagem uma vez pelo celular de outra pessoa. Eu super tentei ser gentil, falei que eu não tinha nada a ver com a história, que eu estava disposto, inclusive, a conhecer pessoalmente, para explicar, para dar o meu ponto de vista. E na minha cabeça estava tudo bem. Essa semana tiveram alguns vídeos onde alguns amigos ironizavam o meu papel aqui, a minha presença com presente, etc. E eu também fiquei calado, não respondi com nada. Então, do meu lado, realmente está tudo bem, tá? Se vocês gostarem, quiserem incentivar uma briga para gerar entretenimento e colocar as pessoas umas contra as outras, tentar pintar fulano de doido, fulano de certo, fulano isso, fulano aquilo, gente, não me envolve, tá? Se quiserem me envolver, saibam que eu não vou ser reativo, que eu não vou vir aqui esbravejar, xingar, não sei o que, apontar dedo, porque não é o meu jeito de ser assim, tá bom? Que fique muito claro. Então, para encerrar, tá, esse circo gigante que isso aqui se tornou. Realmente sou amigo, realmente sou hétero, acredito em vocês ou não teria problema se não fosse. Fulano realmente é meu amigo. Todo o contexto realmente não tem a minha participação, eu não tenho nada a ver com isso. E eu acho que qualquer problema, ele tem que ser resolvido fora da internet. Uma vez que o problema é levado a público, é levado à internet, é porque as pessoas querem a opinião popular, ou muitas vezes a manipulação popular. Então, em vez de vocês irem tirando as próprias conclusões de maneira rápida e óbvia e atacando isso e aquilo, parem para pensar um pouquinho. Se fosse o problema na casa de vocês, se fosse com as pessoas que vocês conhecem, é tão simples assim? Quais os interesses de vir no story e brigar, isso e aquilo, tá bom? Eu não quero entrar em nada, que fale o tanto que quiser. Podem colocar o meu nome nessa briga, mas eu não vou participar dela, tá? Não esperem nenhum tipo de resposta ou participação. Estou aqui de boa e vou continuar de boa enquanto eu estiver convidado a estar aqui, tá bom?